Oi. Vou voltar um pouquinho, então, na como que eu cheguei à frente da assessoria de políticas públicas para as mulheres da prefeitura. Inicialmente, eu trabalhava na assessoria jurídica do PROCON, foi onde eu iniciei a minha trajetória dentro do poder público. E todas as vezes que eu estava lá no PROCON, que tinha eventos públicos, enfim, reuniões, eu sempre batia na mesma tecla: cadê as mulheres? E eram 7 homens fazendo inauguração, 7 homens dando discurso, e eu, gente, cadê as mulheres que trabalham por trás? E os homens dando entrevista, e eu sempre batendo nessa tecla. Até que um dia eles olharam para mim e falaram: nossa, sabia que a prefeitura tem uma assessoria de políticas públicas para as mulheres? Quem sabe tu não vai para lá? Que daí lá tu fala com mulheres, convida mulheres para os seus eventos. Juro que foi assim. Eu pensei, e realmente comecei a pensar, era algo, eu sempre trabalhei pelas mulheres voluntariamente, né? É a minha missão. Eu falei: olha, faz sentido. E aí eu fui lá, até então, não basta dentro do poder público, tinha 2 anos lá, eu fui bater na porta do chefe de gabinete do prefeito e falei: olha, eu vim aqui porque eu quero, né, ano que vem, dezembro tem a dança das cadeiras, quem trabalha em poder público já sabe que isso acontece. Então, ano que vem eu quero estar à frente da assessoria de políticas públicas para as mulheres. E como a maioria que sabe, fui candidata a vereadora ano passado, né, isso estava no meu projeto, e ele olhou para mim e falou assim: André, tu sabe quantos vereadores o PROCON já elegeu? Gabrielzinho e Thiago Silva. Tem certeza que tu queres ir para a assessoria da mulher? Não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem ninguém, vai ser só tu. Infelizmente aqui a gente não tem uma secretaria da mulher. E isso fica também para a gente questionar isso, para a gente reivindicar. A gente tem uma pasta que é uma pessoa, para dizer muitas vezes que tem. Então, que a gente possa olhar para isso, e esses dias eu encontrei uma pessoa que esteve há muito tempo atrás, ela: André, mas na minha época, não lembro se era 8 anos atrás, ela falou, tinha uma assistente social, tinha não sei o quê. Então a gente vê que muitas vezes esses organismos de políticas públicas para as mulheres, eles vão se perdendo força, né? E aqui fica um recado. Eu sei que é um dia para a gente comemorar, né? É um dia feliz, mas eu não consigo não aproveitar essas oportunidades para trazer esse recado. Então, enfim, mas eu disse sim, eu tenho certeza, eu quero ir para a assessoria de políticas públicas para as mulheres. E logo que eu cheguei, acho que eu fui nomeada em fevereiro, eu não lembro, veio um caso conhecido do jogador de futebol, né? Foi bem nessa época lá, carnaval bombando, e foi um pedido do prefeito. O prefeito me ligou e falou: não, olha, eu quero que tenha aqui em Florianópolis. Eu falei: não, claro, minha primeira missão entrando na assessoria da mulher. Então eu peguei o protocolo lá de Barcelona mesmo, traduzi em espanhol e tal, estava bem no auge, assim, eu traduzindo, Google, assim, né, aquela coisa toda, traduzi todo, adaptei, claro, para a nossa realidade, né, como advogada também, e ótimo, tá aqui, tá pronto o protocolo. Achei que beleza, a gente publica e é isso, quem dera fosse isso, não. E agora, não é só publicar, porque daí ninguém fez a capacitação, ninguém foi atrás, gente, um trabalho de formiguinha. Então, eu fiz os vídeos da capacitação, então eu apareço nos vídeos, né? E é assim, chamando alguém, um estagiário, tentando arranjar um horário que eles pudessem ir lá para me filmar, para gravar, e fazendo tudo, fazendo a legenda, fazendo tudo, enfim. E me apresentaram depois que eu fiz a gravação: ó, aqui estão os vídeos, estão gravados e tal, não sei o quê. Então vamos fazer um site. E aí, quando estava pronto, tinha a data de lançamento, me apresentaram um site assim que eu não tinha coragem de apresentar. Não tinha. E por que eu estou falando isso? Vocês já vão entender. Falei: não, com esse site aqui eu não vou lançar com esse site. E aí a prefeitura ligou, fez contato com a Fernanda, que hoje está aqui do meu lado, que me apresentou um site maravilhoso, mas porque eu bati o pé e eu disse: eu não lanço assim. Eu não entrego esse protocolo do jeito que tá. Vocês têm que entender a importância disso. O que isso merece, gente? E hoje a gente tem um site lindo, maravilhoso, mas por quê? Porque eu bati o pé e disse que daquele jeito eu não ia aceitar. Então é só um pouquinho de como começou o protocolo. Depois disso eu percebi que a gente precisava bater de porta em porta nos estabelecimentos e insistir, falar da importância e estar em cima e vamos fazer a capacitação. Eu venho, eu falo, eu passo aqui o passo a passo, né? A gente vem gratuitamente, vocês não vão ter nenhum custo. Enfim, um trabalho de formiguinha que tem que continuar, né? Tem que continuar. Tem muitos estabelecimentos ainda que não aderiram, e aqueles que aderiram precisam ter sempre uma capacitação contínua. E quando a gente chega, um pouco do que eu falei no vídeo,
a gente precisa que isso seja política interna da empresa, porque não adianta eu capacitar o barman, os funcionários, mas de repente o gerente, o chefe assedia sexualmente uma própria funcionária. Isso não vai funcionar dentro daquele estabelecimento. Então, realmente precisa ser política interna. A gente precisa estar lá, a gente precisa falar de assédio sexual, enfim. E muitas vezes falar disso com homens, porque na maioria das vezes são os homens que estão nessa posição, é algo que é muito hostil, que às vezes é difícil, que é desgastante, mas ao mesmo tempo é muito recompensador. E quando a gente vê que o enfrentamento à violência contra as mulheres está tendo esse reconhecimento, que esse trabalho que muitas vezes parece invisível, que muitas vezes não dá voto, porque eu vejo hoje o quanto se cobra do poder público em relação às pessoas em situação de rua, e isso é cobrado diariamente, a sociedade cobra diariamente. Eu falo, gente, a violência contra as mulheres, também morrem mulheres todos os dias dentro dos seus lares, e a população não cobra o poder público disso, gente. Também é um problema social, de saúde pública, que a gente precisa falar e que a gente precisa cobrar. E eu vejo em todos os debates políticos, em qualquer lugar, que vai o prefeito, que vai alguém, esse tema está sempre lá na ponta, porque é um tema recente, porque está visível aos olhos das pessoas, porque para as pessoas aquilo afeta a sensação de segurança delas. Mas se não é dentro da minha casa, se é ali no vizinho, eu finjo que eu não escuto. Então que a gente possa também, a gente, arregaçar os braços, porque às vezes é uma irmã, às vezes é uma amiga, às vezes é uma colega de trabalho que está ali, e a gente pode sim, cada um fazer um pouquinho. Então eu agradeço esse prêmio, Fabi, ele veio num momento assim que realmente eu estava um pouco desanimada, né? Isso acontece com todo mundo, em todos os trabalhos, e quando a gente vê esse reconhecimento, dá aquela injeção de ânimo, aquele gás. E aí eu queria deixar mais 2 mensagens. Eu realmente não imaginei que eu fosse ganhar o prêmio, eu imaginei que eu estivesse entre as 3 finalistas, mas não me passou pela cabeça que eu pudesse ganhar o prêmio. Então, no dia que chamaram meu nome, depois eu comecei a mandar no grupo da família, pro meu namorado, no grupo da família, ganhei, e minha mãe sempre ganhou o quê? Gente, minha mãe ficou tão chateada, ela assim, como que tu não avisou pra gente ir, pra gente não sei o quê? Falei, não sei, sabe, não passou pela minha cabeça que eu pudesse ganhar. Então isso acontece muito com nós mulheres, a gente não acredita no nosso potencial, a gente não vê o impacto social que o nosso trabalho faz. Que a gente possa acreditar mais na gente, isso a Fabi falou muito, para a gente se inscrever no prêmio, porque todas nós temos uma história, todas nós trazemos isso com a gente, nosso trabalho faz a diferença para a gente acreditar no nosso trabalho. E aí parabenizar mais uma vez a CIF por esse prêmio, porque é muito mais que um prêmio, é reconhecer o impacto social que as empreendedoras mulheres ou dentro do poder público causam na sociedade. Isso são dados, gente. A gente sabe aí que o empreendedorismo feminino, o crédito que é concedido às mulheres é menor, são dados do Sebrae, os juros que é cobrado é maior e nós somos melhores pagadoras. Então é uma conta que não fecha. Então valorizar o empreendedorismo feminino é muito importante. Então parabéns para a CIF, valorizar, reconhecer o impacto social que o nosso trabalho faz. As pesquisas também demonstram que as mulheres empreendedoras, o negócio das mulheres empreendedoras tem responsabilidade social, tem responsabilidade ambiental. A mulher, ela investe na educação dos seus filhos, na saúde dos seus filhos, ela investe no seu entorno. Então tem um impacto social muito grande, isso precisa ser falado, precisa ser valorizado. Então parabenizar mais uma vez a CIF, dizer que minha filha ficou muito orgulhosa, e isso é muito lindo de ver, né? Ela está achando o máximo esse troféu. E é muito bonito ver as crianças verem o poder que nós mulheres temos, né, para estar onde quisermos, inclusive dentro de casa, se essa for a nossa vontade, mas que a gente pode estar onde a gente quiser, que existem mulheres nos papéis de liderança, e todos os lugares que eu vou, que eu vejo mulheres à frente, eu ressalto muito isso para minha filha. Olha, filha, né, aquela mulher que é a chefe, porque normalmente, quando a gente cresceu, normalmente a gente via homens, era homens na política, era homens à frente. Hoje a gente começa a ver mulheres, mas ainda falta muito. Então eu fico muito feliz, e uma questão muito clara, por exemplo, quando a gente chega em todos os locais públicos, ou não só públicos aqui na CIF, que a gente olha aquele quadro de presidentes, né? São sempre homens, na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa elegeu 900 homens e 17 mulheres, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quantas deputadas nós temos mulheres? É um absurdo, a gente não consegue chegar a 20% das cadeiras, né? E não é só na política, nos conselhos de administração. Então, enfim, se deixar eu fico falando aqui, mas agradecer, dizer a importância desse prêmio e agradecer mais uma vez, eu estou muito feliz. Parabenizar mesmo